Continuando, meu aluno, estamos estudando as empresas estatais, dentro delas a empresa pública e a sociedade de economia mista. Trabalhamos na aula passada as suas semelhanças e as suas diferenças. Semelhanças fundamentais, nós temos duas, né? São entidades com personalidade jurídica de direito privado, é uma semelhança entre elas. Ambas podem exercer atividade econômica, tanto quanto prestar serviço público, ou seja, temos esses dois pontos de contato e trabalhamos 4 diferenças, 3 tradicionalmente trabalhadas em toda a doutrina e a última trabalhada apenas por Marco Juruena. Tudo bem? Bem, dentre a diferença, trabalhamos o foro. O foro competente para julgar uma empresa pública federal seria a Justiça Federal e para apreciar as causas que uma sociedade de economia mista faz parte, ficaria na Justiça em regra estadual. Tudo bem? Vimos também a composição do capital. Na empresa pública, 100% público, na sociedade de economia mista, mais de 50% do capital, ou o controle da empresa tem que ficar com o poder público e o restante com o particular. Vimos também a forma societária, onde a forma societária, numa sociedade de economia mista, será necessariamente a forma SA. Vimos que estados e municípios devem seguir essa forma SA, porque existe uma legislação dentro do direito comercial que prega essa informação. Trabalhamos que a empresa pública pode ter qualquer forma admitida em direito, com a ressalva feita por Celso Antônio Bandeira de Mello, acerca da responsabilidade limitada. E trabalhamos também a possibilidade da empresa pública constituir-se numa sociedade unipessoal, tudo bem? Onde trabalhamos que seria a exceção da exceção, porque o que você tem na legislação comercial acerca de sociedade, olhando para a sociedade de economia mista, principalmente, se você tem 2 sócios, um morre, ela pode sobreviver temporariamente como uma sociedade unipessoal. E, em se tratando de empresa pública, a sociedade unipessoal pode se dar de forma permanente. Tudo bem? Tranquilo? O exemplo trazido para você foi a Caixa Econômica Federal, onde 100% do capital é da União. Bem, e por fim, trabalhamos uma característica extremamente interessante das empresas públicas, sociedade de economia mista, que acaba sendo uma diferença trazida por Marco Juruena, onde ele prega o seguinte: empresa pública, onde o capital é integralmente público, como a finalidade é criar a empresa para atender o interesse público, não existe uma relação direta dessa criação com atividade lucrativa. Já na sociedade de economia mista, como pelo menos 49% ou até 49% vai se dar por investimento do particular ou do empresário particular, você deveria pelo menos especular, vender a ideia de que a atividade é lucrativa, porque caso contrário não vai aparecer particular lá na Bolsa de Valores, no mercado de balcão, a fim de ter acesso a essas ações. Tudo bem? Bem, então feitas essas considerações iniciais, vamos voltar a avançar no estudo das empresas estatais, para somente depois trabalharmos as fundações. Tudo bem? Bem, como característica das empresas estatais, vamos trabalhar a sua criação. Nós sabemos que a criação da estatal, você pode acompanhar na telinha, a criação da estatal se dá obrigatoriamente por autorização legislativa. E o nascimento dessa estatal se dá de acordo com a legislação civil, ou seja, surge uma lei com o seguinte conteúdo: está autorizado ao chefe do Poder Executivo criar a empresa pública X tal.
Está autorizado ao chefe do executivo criar a sociedade de economia mista Y-tal. Então você tem uma autorização, isso vai se materializar através de um decreto do chefe de executivo. Esse decreto vai ser registrado na junta, né, se tratando de empresa, se registra na junta comercial e esse registro configura o nascimento da empresa conforme prega a nossa legislação civil. Tudo bem? Então essa seria uma consideração feita acerca do tema. Tranquilo? Bem, avançando aqui, o próximo tópico a ser trabalhado seria o regime de pessoal. Desde já chama atenção, nós trabalhamos o informativo 474 do STF, que trata, na verdade, daquela formação extraída na DIN 2135, onde nas autarquias eu fiz menção, dentro da direta e das entidades autárquicas, eu fiz menção que o regime foi flexibilizado por um período entre 98 e 2007. Então, voltando para que você possa lembrar, eu disse o seguinte para você, olha, com o surgimento da Constituição de 88, nós tivemos uma informação no artigo 39 de que o regime jurídico na administração direta, autárquica e fundacional deveria ser obrigatoriamente o estatutário. A emenda constitucional 19 flexibilizou, dizendo que o regime, na verdade, acabou com a obrigatoriedade do regime jurídico único e o entendimento foi que o regime foi flexibilizado. Tanto é que a União, de imediato, 2 anos depois, fez a Lei 9962, regulamentando a admissão na administração direta de seletistas. É evidente que isso ficou restrito a algumas atividades. Nem todas as atividades poderia se dar com a relação trabalhista. Tudo bem? Bem, isso foi trabalhado dentro do serviço público de 98 a 2007, onde foi proposta uma ação direta de inconstitucionalidade, alegando vício formal na aprovação dessa emenda e, em decisão liminar, o STF entendeu que deveria suspender a eficácia desse artigo 39 novo colocado pela emenda e, por conta disso, voltou a valer aquele artigo 39 da Constituição de 88 e o regime passou a ser obrigatoriamente único. Como nós sabemos que a União optou pelo 8.112, o regime é o estatutário, na direta e autárquica e fundacional, fundação pública de direito público. Tudo bem? Bem, após isso, após essas considerações, o que nós temos que refletir? Bem, em se tratando de empresas estatais, eu gostaria de trazer para a data de 88. Antes de 88, não havia exigência de concurso público para a empresa estatal. Bem, após 88, foi moralizado o acesso às empresas estatais. Para você trabalhar na Petrobras, no Banco do Brasil, na Caixa Econômica, passou a ser exigido o concurso público. Mas o regime nessas empresas sempre foi o seletista, sempre foi o regime trabalhista. Onde houve oscilação foi na direta, autárquica e fundacional. Tudo bem? Então, o regime nas empresas estatais sempre foi o seletista, antes e após a exigência do concurso público obrigatório. Tudo bem? Tranquilo? Então, avançando. É importante ressaltar também que quem trabalha em empresa estatal responde pela lei de improbidade administrativa, porque a lei de improbidade administrativa conceitua o que seria agente público para efeitos daquela lei, assim como pratica crime contra a administração com fundamento no artigo 327 do Código Penal. De outra forma, a lei de improbidade administrativa, que é uma lei extremamente rigorosa, onde o objetivo maior é meter a mão no bolso do mau administrador, o administrador corrupto, o administrador safado, o administrador que atenta contra a máquina administrativa, trabalha com desvirtuamento da função pública. Esse administrador
ele sofre as imposições, as sanções da Lei de Improbidade Administrativa, hoje preceituada no artigo 37, parágrafo 4º da Constituição e regulamentado pela Lei 8429 de 92. O grande detalhe é que quem pode ser sujeito passivo numa ação de improbidade ou quem é sujeito ativo no ato de improbidade. O sujeito ativo do ato vai ser o sujeito passivo na ação, porque dele vai ser cobrado numa ação judicial. Lembrando para você que improbidade administrativa é um ilícito civil julgado em primeira instância, tudo bem? Então, perceba que esse ilícito civil vai sofrer uma apreciação judicial e por final, o juiz aplica as sentenças previstas na Lei de Improbidade Administrativa. Bem, então quem é que pode praticar esse ato de improbidade administrativa? O artigo 2º, conforme você está acompanhando aí da Lei 8429 de 92, ele diz que agente público é qualquer pessoa que exerce função pública. Lembrando para você que função pública é uma função no interesse do povo, no interesse da coletividade. Bem, então qualquer pessoa que exerce essa função pública responderia por ato de improbidade administrativa, e ele faz um link, ele diz, olha, na verdade, agente público são as pessoas que trabalham naquelas entidades mencionadas no artigo 1º. E o artigo 1º fala da administração direta, indireta, e dentro da indireta você tem empresa pública, sociedade de economia mista, ele acaba alargando demais o conceito de agente público, chegando até a empresas onde o Estado tem qualquer tipo de participação. Então, as pessoas que trabalham em qualquer empresa que tem dinheiro público ou que receba benefício ou incentivo fiscal, poderia responder por improbidade administrativa. Bem, o conceito é tão amplo, mas tão amplo, que você não pode ter dúvida que empregado público, ou seja, as pessoas que trabalham em sociedade de economia mista e empresa pública, poderiam responder pelo ato de improbidade administrativa. Tudo bem? Já o artigo 327 do Código Penal, onde você tem um capítulo de crimes contra a administração, conceitua quem pode cometer crimes contra a administração. É evidente que, dentro de uma visão subjetiva, nós já sabemos o que é a administração. É a direta e a indireta. Então, cometer crime contra a administração, certamente seria contra a direta e a indireta. Mas o artigo 327 ele não deixa dúvida. Ele diz que qualquer um que exerce função pública ou uma atividade de interesse da coletividade estaria dentro do conceito de funcionário público. O grande detalhe de estar ou não enquadrado nesse conceito são as penas impostas no Código Penal. Então perceba que antes de ser funcionário público ou um particular que não esteja enquadrado nesse conceito, ele pratica furto, ou funcionário público pratica peculato. Tudo bem? Então observe que o particular ele pratica extorsão, o funcionário público pratica concussão. Então note que existem denominações diferentes e nessa mudança de denominação, pela responsabilidade ser maior, pelo que se espera do funcionário público no exercício das suas funções, existem sanções muito mais severas nesse sentido. Tudo bem? Tranquilo? Bem, e o artigo 327, no seu parágrafo 2º, nos dá uma informação relevante. Ele coloca expressamente que na sociedade de economia mista e na empresa pública, se aquele que comete o crime tiver numa função de confiança ou num cargo em comissão, isso é contundente para que a pena seja aumentada. Ele coloca lá no parágrafo 2º, acompanhe na telinha, a pena será aumentada da terça parte, ou seja, de 1/3, quando os autores dos crimes previstos nesse capítulo for ocupante de cargos em comissão ou função de direção, assessoramento de órgãos da administração direta, sociedade de economia mista e empresa pública. Tudo bem? Tranquilo? Então, te encerro aqui. Na próxima aula, a gente continua trabalhando o tema. Um abraço e até a próxima.